E olha, uma nova espécie de dinossauro foi descoberta aqui na região. O fóssil pertence a um dinossauro carnívoro de quase 6 metros de comprimento que viveu aqui por mais de 80 milhões de anos. Esse é o sítio do Milton, em Uchoa. A principal atividade é a pecuária. Crio bezerro, engordo gado, é o que eu sustento da propriedade. Dinossauro não. Dinossauro não. Você não ouviu errado não. Tem dinossauro fazendo companhia para as vaquinhas do Milton. E essa é uma longa história. Longa porque começou há pelo menos 85 milhões de anos. Dinossauros habitavam essa região e restos deles estão em rochas, como as que tem no sítio do Milton. Mas vamos avançar um pouquinho no tempo. Século XX. O Sérgio ainda era criança quando gostava de sair por aí à procura de fósseis de dinossauros. De onde vem esse teu fascínio por procurar pedaços de dinossauro? Desde criança andando por essas regiões, por esse afloramento de rochas e encontrando presas, encontrando pedaços de ossos, talvez retirando ossos maiores. Se fosse contar, quantos pedaços você já achou? Já achei vários pedaços. E não é difícil achar fragmentos de dinossauros em cidades como Cedral, Uchoa, Ibirá. E isso tem uma explicação. Porque nós estamos em cima de uma rocha onde os fósseis ficaram preservados. Essa rocha, ela é chamada de rocha sedimentar. E aqui nessa região, ela aparece, ela aflora. E conforme ela vai se desgastando com a ação da natureza, os fósseis também começam a surgir. Grande parte dos achados do Sérgio, do Milton e de quem mora na região vem aqui para o Museu de Paleontologia de Uchoa. O museu é recente, tem só 2 anos, mas já são mais de 500 fósseis catalogados. Esse acervo é constituído de fósseis de dinossauros, carnívoros, herbívoros, crocodilos, quelônios, são as tartarugas, peixes, todos os animais que viviam naquela época. Os ossos dos grandalhões que despertam a atenção principalmente dos pequenos. O que você acha mais legal, assim, nos dinossauros, mais curioso? O carnívoro. Por quê? Ele consegue engolir uma pessoa numa bocada só. Eles são grandes e dá medo até. Mas a grande descoberta da equipe de paleontólogos está guardadinha nesta sala. É esse ossinho aí, a vértebra do pescoço de um dinossauro. Por meio de pesquisa, os paleontólogos descobriram que o fragmento pertencia a uma espécie até então não descoberta. Um carnívoro recém-batizado como Thanos simonatoi. Hoje, no Brasil, existem cerca de 30 dinossauros descritos. Praticamente 1/3 é carnívoro. E a maioria está lá no Nordeste brasileiro. Por isso, esse é um grande achado. Aqui na região, como em toda a Bacia Bauru, que pega os estados de Minas, São Paulo, né? E outros estados, tínhamos achado dinossauros saurópodes, que são aqueles pescoçudos. E tivemos a oportunidade, com o material que a gente achou, de descrever a primeira espécie de terópode. Quem são os terópodes? Os terópodes são os dinossauros carnívoros, né? Um gigante que habitava essas terras no período Cretáceo, há cerca de 85 milhões de anos. Os pesquisadores acreditam que o Thanos chegou a medir 6 metros de comprimento e 2 de altura. Para a exposição, o osso foi colocado nesta caixa, ao lado de uma réplica do crânio, que recebeu dentes reais de dinossauros parentes do Thanos. Pense o quanto seria difícil encontrar uma agulha num palheiro. Foi mais ou menos isso que aconteceu com essa vértebra de dinossauro. Ela não foi encontrada assim, como uma peça única, de uma vez só. Essa primeira parte foi achada em 1995. Começou, então, um trabalho para encontrar essa segunda parte, que só foi descoberta em 2014. Aí, então, as duas partes se encaixaram, como num perfeito quebra-cabeça de milhões de anos. Localizamos um fóssil aqui. Esse vídeo é de quando o segundo pedaço foi encontrado. E certamente é o restante de uma peça que está lá no museu. E agora dá para ver quando o Fabiano conseguiu juntar as duas peças desse quebra-cabeça. Quando aparece a segunda parte, a gente une, aí em contato com um colega de Campinas, fizemos a análise e falamos, olha, isso é diferente de tudo que já vimos. Então vamos batizar e pôr o nome na espécie. A vértebra pertence ao Museu de Paleontologia de Monte Alto, porque em 1995, quando a primeira parte foi achada, ainda não tinha o Museu de Uchoa. Mas como essa descoberta foi na região de São José do Rio Preto, o trabalho dos paleontólogos continua intenso por aqui, já que existe a possibilidade de encontrar mais fósseis na rocha onde os primeiros fragmentos foram encontrados.
Pelos vestígios que estão aparecendo, os pequenos aqui em cima, é resultado que pode ter muitos pedaços grandes embaixo. Agora, antes de finalizar essa reportagem, uma observação sobre o nome do dinossauro. Thanos é um termo grego que personifica a morte. Já Simonatoi é uma homenagem ao Sérgio, que avistou a primeira peça. Sérgio, agora me diz uma coisa, qual que é o teu sobrenome? Simonato. E o do dinossauro? Simonatoi. É parente de um dinossauro. Agora sim. É da família. É da família. Então tá tudo em casa. Olha, a vértebra vai ficar até o final do mês exposta no Museu de Paleontologia em Uchoa. A visitação é de graça. Depois disso, vai fazer parte do acervo de paleontologia do Museu de Monte Alto, a 120 quilômetros aqui de Rio Preto.